Hoje é celebrado o Dia Mundial do Leite. A data foi criada em 2001 pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, com o objetivo de incentivar o consumo de lácteos pela população mundial. Para a gente falar desse importante setor, né, tão importante para a nossa economia e também traz a segurança alimentar, a gente conversa agora com o Paulo Martins, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Já está aqui conectado. Paulo, que honra receber você aqui com a gente de manhã. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paulo. Prazer recebê-lo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lília. Que prazer estar aqui com vocês nesse dia tão importante para nós, para quem consome e para quem produz leite. É verdade. Paulo, você é um apaixonado por esse setor, né? Quando a gente fala de leite, a gente lembra porque você há tantos anos vem trabalhando aí em prol desse setor que é tão importante. O que a gente tem a comemorar hoje? Conta pra gente um pouquinho como que você está vendo o cenário atualmente, né? Fundamental para a economia local, para o desenvolvimento econômico também, geração de emprego. E como que você vê hoje atualmente o setor? Eu começo pelo consumidor. É muito importante a gente ter claro que o produto mais consumido no mundo do agro é o leite. Isso quem diz é a FAO, que acabou criando, por esse motivo, esse Dia Mundial para que todos os países possam celebrar. É uma atividade profundamente importante sob a ótica econômica, mas é também importante sob a ótica do consumo de proteína. É o produto mais completo que nós temos, por isso que perpassa todas as culturas do mundo inteiro, tem produto de leite, em todos os países do mundo. Os governos têm políticas muito claramente definidas para o setor, para garantir que o consumidor tenha um produto de qualidade, e no Brasil isso não é diferente. Nós temos uma atividade que continua crescendo, numa transformação muito grande acontecendo agora. Nós estamos tendo a tecnologia chegando, inclusive, aos produtores familiares. Os produtores cada vez mais conseguem perceber que é possível ter uma propriedade dentro do seu celular. O celular é, hoje, realidade na vida do produtor. E nós produzimos aqui no Brasil com uma característica muito interessante. Nós temos a preocupação com os animais e temos a preocupação com o meio ambiente. É importante dizer isso. Nós conseguimos entregar produtos saudáveis a um preço condizente com a renda da população, porque é a proteína animal mais barata que nós temos no Brasil e nos outros países também. E temos uma característica muito importante. Quando fazemos isso, preocupados com a produção e com o consumidor, nós estamos gerando riqueza no interior do Brasil. O leite é, sem dúvida alguma, o produto que mais permite essa multiplicação de emprego e renda nos lugares que, em geral, não tem muitas alternativas, porque não tem indústria, não tem um setor arrojado de serviços. Exatamente, né? A gente tem até a participação das cooperativas, né, nesse sentido, que mostra toda essa importância local. E a escolha, né, Paulo, do dia 1º de junho, não é por acaso, né? A gente fazendo pesquisa, a gente percebeu que esse dia, né, já era celebrado em diversos países, principalmente na União Europeia, onde comemoravam, vários países comemoravam o Dia Nacional do Leite. Lá, né, no Vale do Continente, existe um incentivo interessante para que as crianças consumam mais leite. Aqui esse incentivo no Brasil, tem crescente, como é que você tem visto isso dentro das escolas, dentro dos projetos de governo, dos planos de Estado em relação a isso? Deixa eu até fazer um comentário a respeito. Quando terminou a Segunda Guerra, a Inglaterra estava toda destruída, eles precisavam voltar a ter o símbolo nacional. Então, como que a gente faz para unir o país? Então, dois, na verdade, símbolos foram eleitos, o carteiro e o leiteiro. O Estado passou a entregar leite para toda criança, sendo rico, entregar leite na casa da criança, para que ali a mãe e o pai percebessem a presença do Estado em dia, mesmo com o Estado completamente destruído, porque a Inglaterra foi destruída. No nosso caso, o Brasil tem tido descontinuidade de políticas. Tem momentos que a gente apoia o setor leiteiro de maneira decisiva, e aí é muito importante a merenda escolar. Eu já fui secretário municipal e eu vi como que era importante, porque é uma proteína que chega lá naquele menino que às vezes não tem o dia a dia do leite, mas acontece que às vezes a gente não tem esse processo contínuo. Eu acho que talvez, isso não acontece só no leite, acontece de maneira geral no Brasil. Nós precisamos ter políticas contínuas. Troca em governo, mas as políticas continuam, porque assim a gente vai estimulando a produção e fazendo com que o consumidor tenha acesso ao alimento barato. Exatamente, Paulo. Só reforça que o Brasil precisa ter um plano de Estado e não planos de governo em relação à segurança alimentar e alimentação. Li. Verdade. Paulo, conta um pouquinho pra gente, né? Além do crescimento da produção de leite, a gente vivenciou uma crise aí há uns anos atrás, muitos produtores querendo sair da atividade, né? Por isso que você falou é fundamental para que a gente consiga, claro, mais investimentos no setor, né? E mais incentivo também. Agora, o Brasil vem saltando muito também na questão de pesquisas, né? Você que atua tantos anos na pesquisa, sabe do investimento que a gente precisa também em pesquisa e inovação em todo o processo. Como que você vê isso hoje? Esse é um dado importante, porque toda vez que a gente tem problemas de orçamento,
é um lugar fácil de cortar aí na pesquisa, porque você não sente. A pesquisa é a construção do futuro. E como você está querendo resolver problema de caixa o presente, você cortar o futuro não dói tanto. Mas dói sim, dói nas gerações futuras. Nós temos um exemplo muito claro no Brasil. Nós conseguimos ser um país que conseguiu fazer tecnologia tropical. Eu considero fundamental que a gente, né, retome os investimentos, a FINEP, CNPq, os órgãos estaduais e a própria Embrapa, para que a gente tenha a condição de construir esse novo leite, que é o leite carbono zero. Exatamente, né? E não tem como a gente também deixar de pontuar, Paulo, a questão das fake news, né? Que são aquelas mentiras produzidas e também compartilhadas em vários aplicativos e também em diversos países, principalmente relacionado ao agronegócio. A gente aqui vai filtrar para a produção de leite. A gente já teve recentemente, né, alguns influencers que colocaram vídeos mentirosos, dando uma conotação, não, mas dando uma menção a uma produção completamente diferente daquilo que a gente vê, né, nas propriedades rurais. Como está contra esse inimigo que parece ser invisível, mas está tão presente e tão concreto na nossa realidade? Esse é um problema que não é só do leite, é do agro brasileiro como um todo. A gente percebe o distanciamento que tem do consumidor, aquele que está no meio urbano, e o Brasil é bom que a gente lembre, as grandes cidades estão a 500 quilômetros do litoral no máximo. Esse consumidor ele não tem noção de como é que as coisas acontecem. E aí fica muito fácil entrar na onda de considerar que a gente destrói o planeta, que a gente bate nos animais. Animal é algo sensível, todo mundo tem um cachorrinho, sabe? E o cachorrinho fica traumatizado, inclusive, quando não é bem tratado. Imagina os animais, no caso da vaca e da bezerrinha, que precisa ser bem cuidado para que ela possa ter uma alta produtividade. Eu estou convencido que esse é um esforço que precisa ser feito de maneira articulada e uma entidade que me parece ter condições de fazer isso é a Associação Brasileira de Marketing Rural. As empresas e as instituições precisam colocar recursos, as universidades e os institutos de pesquisa precisam alocar conhecimento, a BNR cumprir o papel de coordenar e vocês, fundamentalmente, vocês cumprirem o papel de levarem as boas notícias e também os problemas, porque a gente tem que discutir problemas sim, mas levar a verdade para que o consumidor entenda que o setor agro brasileiro é o que faz o Brasil ter condições de pagar, por exemplo, os canais pagos, pagar a bebida importada, tudo isso não existiria se nós não tivéssemos formas de captar dólar, captar euro, porque no final das contas, tudo que a gente importa, a gente paga com aquilo que o agro brasileiro consegue esperar de balanço comercial. É verdade. Paulo, um dos caminhos na questão da pesquisa, né, para a gente conseguir mais incentivo, tem sido parcerias. Parcerias público-privadas, né? O presidente, que não está mais, né, o Celso Moretti, presidente da Embrapa, ele tinha uma visão bastante forte disso, de fazer parcerias público-privadas. Como que você está vendo, né, esse lado da Embrapa agora, com a Sílvia assumindo, né, Sílvia Massurra, que acaba de assumir a presidência da Embrapa? Como que está, né, internamente também essa possibilidade de mais parcerias e o direcionamento a partir de agora? A presidente Silvia fez uma reunião ontem com todos os empregados, foi excepcional a reunião. É importante dizer que ela vem desse novo mundo, né, que é o Agro 4.0. E, no caso específico, você conhece, foram parceiros nossos. Aqui nós perdemos contato com o Paulo. Será que a gente consegue Tem fazer? unidade de pesquisa e consegue fazer com que a gente tenha um outro clima, um outro ambiente de trabalho com inovação aberta. Paulo, gostaria que você só repetisse um pedaço da sua resposta, porque nós tivemos uma sessão inicial. Você gostou da agricultura 4.0, puder repetir a partir daí a sua resposta, só para o público de Eu vou conseguir como foi essa reunião ontem, então. Então, foi uma reunião com todos os empregados da empresa, foi a primeira reunião dela, muito positiva, sinalizando que nós vamos continuar trabalhando junto com o setor privado. Inovação aberta veio para ficar. Não dá mais para o pesquisador imaginar o que é a solução e, com base em recursos públicos, você tentar gerar a solução para a sociedade. Isso deu certo durante muito tempo, mas agora é fundamental que o setor produtivo e as empresas estejam juntos desde o momento de concepção do projeto, para que a gente possa fazer entregas sólidas e com mais rapidez, com mais velocidade. O mundo está fazendo isso, o Brasil começa a fazer inovação aberta, e a presidente Silvia tem uma característica importante, porque ela vem dessa concepção de uma unidade descentralizada da Embrapa, leva todas as dores e as delícias de trabalhar numa estrutura descentralizada para o poder central e com essa visão, porque ela trabalhou assim, ela trabalhou, quando foi chefe de uma unidade da Embrapa, ela trabalhou voltada com o setor privado, várias empresas ela trabalhou, ela e a equipe dela,
e continua trabalhando, e também com o governo. A gente consegue multiplicar isso e trazer as universidades para dentro de todo o processo. O Brasil vai para uma segunda etapa. A primeira etapa de 50 anos lembrar foi muito vitorioso, mas agora a gente precisa se repensar, reestruturar e estar olhando para os próximos 50 anos. Eu acho que não tem pessoa mais indicada do que a presidente Silvia, e ela fez essa sinalização muito clara na breve reunião que tivemos ontem. Que ótimo, Paulo. Ficamos felizes aí de saber também desses avanços. Conte sempre com a gente.